Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma aula. A aula de hoje é sobre cabeça fetal e saúde da mulher. A cabeça fetal é a parte mais importante do corpo do concepto do ponto de vista da passagem do canal de parto, pois é a maior e a menos maleável. Por isso que quando a mãe ela vai ter o bebê, ela sofre muito, né? Por conta que é a parte maior do concepto. Então, é muito importante a gente saber o que é a anatomia, relembrar na anatomia, o que é composto da cabeça fetal. Nós temos os ossos do crânio, que se formam por duas frontais, dois parietais, dois temporais e o osso occipital. As suturas coronária entre as frontais e as parietais, as sagitais entre os ossos parietais, a metópica, que é interfrontal ou frontal média, a labidoide entre os ossos parietais e o occipital temporal e entre os parietais e o temporal. Aqui na imagem é bem melhor e mais simples para vocês entenderem, né? Lembrando que esse slide vocês já têm com vocês, tá? Então, aqui nós podemos estar analisando a anatomia. A cabeça fetal, né? Nós temos as fontanelas, que são as zonas membranosas nos pontos de convergência de 3 ou 4 ossos e delas partem suturas. A bregmática anterior, o grande fontanela losangular, formada pelas parietais e frontais. A lambidóide posterior, a pequena fontanela triangular, limitada pelo osso occipital e parentais. E as pitéricas, né? Aqui, como vocês podem ver a imagem. Então, aqui na imagem, vocês podem ver melhor, né? É melhor mostrar a imagem do que falar, né? Então, na imagem, vocês podem ver todos os nomes das estruturas que é composto a cabeça do feto e as estruturas dos ossos. Como eu já falei, né? Aqui só relembrando, além do nome das regiões, nós temos a parte lateral, a frontal. É importante nós conhecermos isso, porque na hora do parto, você vai fazer o toque, o que você vai sentir? Você vai sentir essas estruturas. E a área do crânio, né? Nós temos por nome de occipúcio, que é a região posterior à pequena fontanela, a vértice entre as duas fontanelas, a bréquima e a área da grande fontanela, cicipúcio, a área à frente da grande fontanela, a moldagem, que são espaços membranosos, que permite a maleabilidade. Aqui, né, como eu falei, as regiões do cipúcio, a vértice, a bréquima e a cicipúcio. E aqui nós temos a occipúcio e a cicipúcio vista pela região, pela vista lateral. E a cabeça fetal, o diâmetro de circunferência, nós temos aproximadamente os valores normais que cada um tem. Aqui nós temos também o diâmetro e as circunferências. A cabeça fetal e os diâmetros também são os valores considerados normais. E aqui nós temos o diâmetro de circunferência do tronco. Quando o bebê nasce, se faz toda essa parte de circunferência, diâmetro biacrominal, né? A circunferência biacrominal, que é 35, o diâmetro bitocateriano, 9,5 e pernas estendidas, que biacrominal, né, que é do ombro, a circunferência também do tronco, tudo isso que é realizado no tronco, né, e as pernas estendidas também. Então, os valores aproximados. Vamos para a estática fetal. São analisadas as relações do produto conceptual com a bacia e com o útero, permite o reconhecimento, né, nomenclatura obstétrica. É importante a gente saber a atitude, a situação, a posição, a apresentação, a altura da apresentação e a variedade de posição. O que vem ser a atitude? A atitude é relacionar diversas partes do concepto entre si
Em atitude de flexão generalizada, isto é, a coluna vertebral encurvada no seu todo e cabeça com mento aproximada da face anterior do tórax, o que dá ao concepto a forma de ovoide fetal, e ao conjunto do tronco e membro chamado de ovoide córmico, que no caso sua flexão diminui com o constituído o cilindro fetal. Como vocês podem ver, o feto ele tem a formação de um ovoide, de como se fosse um ovo, né? Um cilindro. Isso é a forma que ele pode ser vista, né? E a situação, que é a relação entre os grandes eixos longitudinal, fetal e uterino, que é a situação longitudinal, que são os eixos coincidentes, né? Os eixos, a situação transversa, que são eixos perpendiculares, e a situação oblíqua ou inclinada, que são as situações que podem vir a ser apresentadas quando o feto nasce. Aqui nessa imagem, vocês podem ver a situação longitudinal, a situação transversa, a situação longitudinal, ela pode ser, geralmente o mais comum é a cefálica, mas nós também temos a longitudinal pélvica, né, que é o bebê sentado. E a transversa é o bebê atravessado, como vocês podem ver, né, que é inviável você fazer um parto dessa forma. Aqui a posição em relação ao dorso fetal, do lado direito ou esquerdo materno. Geralmente, os bebês ficam mais do lado esquerdo, né? Mas eles também podem ficar do lado direito também. E a posição transversal. A apresentação é a região fetal que se coloca na parte do estreito superior. Se há pequenas partes, chamamos apenas de proincidência. Se a situação transversa é 0,5, a apresentação é córmica. Se é longitudinal, 99,5, a apresentação cefálica e pélvica. Então, como vocês podem ver, a maioria das apresentações dos bebês é 99,5, geralmente são cefálica ou pélvica. Aqui as apresentações cefálica, córmica e pélvica. Cefálica é o mais comum, né, que é o bebê na posição correta, a posição fetal. É a posição córmica. A posição córmica é o bebê atravessado. E a posição pélvica, como vocês podem ver essas duas imagens abaixo, é a posição que o bebê está sentado. Aqui nós temos vários tipos de apresentação cefálica e a apresentação mais comum. Aqui nós temos as apresentações córmica, como vocês podem ver, né? Que é o bebê atravessado. Muitas vezes vocês podem se deparar com um bebezinho com o bracinho para fora. Primeiramente, você nunca pode puxar, porque o bebê ele não está na forma correta de nascer. E se puxar, o que vai acontecer? Vai deslocar e muitas vezes vai vir pedaços do bebê, né? Em vez de vir ele inteiro. Então, geralmente o que o médico faz? Se for tentar um parto normal, ele vai tentar recolocar, isso é um procedimento médico, vai tentar recolocar esse bracinho para dentro e tentar fazer uma manobra. Se for possível, mas o correto seria fazer uma cirurgia cesariana de emergência. Aqui nós temos a apresentação pélvica, né, que muitas vezes o bebezinho coloca um pezinho para fora. Pode-se fazer um parto assim? Pode, um parto normal pode, mas é um parto mais arriscado que enfermeiro geralmente não faz, né? Porque o enfermeiro ele faz parto sem distócia. Aqui nós temos o córmico, né? Córmico é transverso e o pélvico, sentadinho. As apresentações cefálicas, nós temos de 95,5% são de apresentação cefálica fletida, que é o bebezinho olhando para ele mesmo, né? Olhando para a barriguinha dele, com o queixinho encostando no tronco. E a defletida, em vez de ficar olhando, né? O bebê vai nascer olhando para você. Então, nós temos três tipos. Nós temos de primeiro, de segundo e terceiro grau, que são bréquima, fronte e face.
E nós temos a pélvica. A pélvica nós temos a posição completa e a incompleta. A completa é a pelve podárica, que são coxas e pernas fletidas. E a incompleta é a gripina, que são pernas estendidas sobre a face e tronco com proincidência de pés e joelhos e nágma. E a córnea quando a situação é transversa. Então vamos ver as imagens que dá a entender melhor. A cefálica defletida, como vocês podem ver, a de primeiro grau. Nós temos a fletida aqui, a letra A, né? Bebezinho encostando o queixinho no tronco. E aqui a defletida de primeiro grau, a B, como vocês podem ver, ele já nasce você vai sentir, né, no caso, a, a bréquima, né, do bebê, que é essa região aqui, na região, quando você for fazer o toque, você vai sentir o quê? Aquela fontanela afundadinha, que muita gente chama de moleira, né? Então você vai sentir a bréquima, que é a fontanela bréquima. E a dor, nós temos a C, que é a fronte. Você vai sentir o quê? O narizinho, né? Se você for fazer o toque, você vai sentir o narizinho. E a 3, se você for fazer o toque, você vai ver todo o rostinho. Além de ver o rostinho, você vai sentir o queixinho, né? Então, essas são todos os graus de defletida. Pode nascer um parto normal? Pode, mas é um parto com distócia, que muitas vezes pode trazer risco. Por quê? O bebezinho, quando ele faz uma deflexão, tanto de primeiro, de segundo, terceiro grau, ele vai aumentando o espaço que ele vai nascer. Se ele aumenta o espaço que ele vai nascer, a mãe vai sofrer mais, né? Porque vai ter que ter mais espaço, né? Para ele nascer. Fora que vai forçar o pescocinho do bebê, né? Então, tudo isso é importante ser observado. A altura da apresentação, né, que é importante se saber se ela é alta, imóvel, ajustada, fixa, insinuada, encaixamento, ciclitismo e aciclitismo, que são todas as fases que ocorrem durante o parto. Aqui nós temos alta, imóvel, quando a apresentação não toma contato com o estreito superior. No caso, é a região alta imóvel, é essa região do quadril, né? No caso, o bebezinho ainda não chegou nessa região roxa, nessa região lilás, no caso. Então, alta e móvel quando ele não está totalmente encaixado. E o estreito superior do promotório, a borda da sínfise púbica, quando ele chega nessa borda que está de lilás. Então, quando ele chega nessa borda, ele já está no estreito superior. E a apresentação alta e móvel não toma contato com o estreito superior. Então, como vocês podem ver, a alta e a móvel, ela só tá lá na região. Se você for fazer um toque, não. Se você for fazer a manobra de Leopold, que é a manobra de Leopold, né? Você vai colocar a mãozinha lá nessa região e vai ver que o bebê ainda não tá nessa região. Ela tá alta e móvel. Você vai conseguir pegar na cabecinha, movimentar, então ela vai estar alta e móvel. E ajustada é quando se ocupa a área do estreito superior. Então, ele já tá naquela região. Se você for tocar na região pélvica, você vai sentir a cabeça, mas você não vai conseguir movimentar, porque ela já está ajustada lá nessa região. E a fixa é quando, pelo palpar, não consegue mais mobilizá-la. Você vai lá, você vai sentir que ele já está encaixado. Então, a mulher já vai começar o quê? Ter mais contrações e mais dores também. E a apresentação insinuada ou encaixada, quando a maior circunferência da apresentação transpôs a área do estreito superior, que é a travessia dessa zona angustiada na bacia pela redução das dimensões. Como vocês podem ver, insinuada ou encaixada. Quando a circunferência da apresentação transpôs a área do estreito superior. Então, ela já passou todinha aquela região sacral. Ela está totalmente encaixada. Como vocês podem ver, a sínfise púbica
Tá totalmente encaixado. O cóccix, gente, né, nesse momento, o cóccix ele vai ocorrer o quê? O estiramento desse cóccix na hora do parto. Ele vai ficar retinho. Aqui nós temos a insinuação, né, da descida, que vocês podem verificar, que o médico geralmente faz isso, o enfermeiro também. A apresentação e a passagem da zona angustiada, né? O ciclitismo e o aciclitismo. Então, o feto ele faz esse movimento com a cabeça, como se fosse um zigue-zague. É um movimento de ciclitismo e aciclitismo. Aqui, como vocês podem ver, né? Aciclitismo anterior. Ele faz tanto para o lado quanto para o outro, quanto anterior quanto posterior. E a altura da apresentação, né? Como que a gente vai saber que o bebê está na altura correta? Nós temos a apresentação, nós temos o plano de Deli. O que é o plano de Deli, gente? Quando se faz o toque, a gente não vê só a dilatação, né? Quanto a mãe está dilatação, mas a gente vai ver o que? Se a bolsa está íntegra, se o bebê está alto, se ele está baixo. O método mais utilizado é a altura do plano de Deli, que você vai pegar a sua mão, vai fazer o toque, além da dilatação, você vai o quê? Você vai ver se você consegue sentir as espinhas, né, dessa região sacral. Então, você vai sentir essas espinhas, né? E vai sentir, quando você sentir essa região, que toda mulher tem essas espinhas, você vai com o seu dedinho, você vai sentir aonde está a cabecinha do bebê. Se está em 0, então a altura 0. Ele está no metade do caminho. Se ele está -1, -2, -3, ele está alto, né? -1 ele está acima um pouquinho do 0. -2, um pouquinho acima do 1 e -3 ele está. Então ele está muito alto. Então, se ele está +1, então ele já desceu um pouquinho, na metade do caminho desceu um pouquinho. +2, ele já desceu mais um pouquinho. E +3 está quase nascendo. Por que é importante se verificar isso? Porque muitas vezes o bebê, a mãe, ela tem dilatação, mas o bebê não desce de forma alguma. Então, muitas vezes a estrutura óssea dela não é compatível para parir normal. Então, tudo isso tem que ser analisado. E nós temos o plano de Hodge. O plano de Hodge, geralmente o mais utilizado é o de Deli, mas o de Hodge, como é que é? Se faz o toque, né? Em vez de você utilizar as espinhas esquiáticas, você vai utilizar a região sacral. Então, se o bebê estiver você vai sentir a região sacral, esses ossinhos da vértebra, da região sacral, e você vai sentir. Se estiver lá no 1, você vai sentir, né, o ossinho lá da região sacral, do início da região sacral. Se estiver no 1, ele tá alto. Se estiver na 2, ele tá quase na metade do caminho. E aí tá na metade do caminho. Se estiver na 3, ele tá quase nascendo. E no 4 já nasceu. O mais utilizado é o de Deli, porque eu acho que é o mais prático a se utilizar. Aqui nós temos a estática fetal, de acordo com a variedade da posição. Então, dependendo de como você faz o toque, você vai sentir o que? A variedade de posição, a cabeça, se ela está virada, como é que ela está. Então, tudo isso tem que ser verificado, os pontos de referência. A variedade de posição, no caso, que geralmente vocês vão encontrar muito nos pontuários. Isso aqui vocês vão aprender na prática, tá, gente? Nos estágios. Nos estágios vocês vão aprender isso. A gente só aprende praticando. Aqui são os pontos de referência. É importante que vocês tenham isso guardado para vocês, que quando vocês chegarem no estágio, vocês praticarem. Aqui nós temos os pontos de referência fetais, que são variáveis como apresentação, né? Que é importante a gente saber se o bebê está cefálico, se ele está
com alguma posição de deflexão de primeiro, de segundo, de terceiro grau, se ele está pélvico, se ele está córmico, tudo isso é importante se saber. Aqui nós temos as variedades, as referências, né? Se é cefálico, se está fletido, se está defletido, se é pélvico, o que você vai sentir se é pélvico, geralmente você vai sentir a crista sacro-coquínea, ou dependendo de como o bebê ele vai estar, você vai sentir algo. Então aqui são os pontos de referência fetais, né? Nós temos a apresentação e o que você vai estar sentindo do ponto de referência, né? E as linhas de orientação. Tudo isso é importante se saber. Aqui com a nomenclatura obstétrica designa-se a maneira exata, no caso, situação. O bebê está longitudinal, ele está transverso ou ele está oblíquo. A apresentação, ele está pélvico, está cefálico ou córmica. E a posição, direita ou esquerda. E a variedade de posição, que pode se utilizar uma sigla também. Aqui, né, a situação longitudinal, apresentação cefálica. A situação longitudinal, apresentação cefálica de vértice. A situação longitudinal, apresentação cefálica de vértice occipito esquerda posterior. Situação longitudinal, apresentação pélvica completa. E a situação longitudinal, apresentação pélvica completa. Situação longitudinal, apresentação pélvica completa. Situação longitudinal, apresentação pélvica completa. E aqui, situação longitudinal, apresentação cefálica de face, né? Ele está de terceiro grau. Situação longitudinal, apresentação cefálica de face, que aumenta o esquerdo. Então, ele só mudou de posição, mas ele está de terceiro grau também. E aqui são diversas, né? Apresentação de face, apresentação de fronte, que essa aqui é de segundo grau, e apresentação pélvica incompleta de pé. No caso, é incompleta, córmica incompleta. E a situação transversa, apresentação córmicas, né? Tem anterior, posterior. E a situação oblíqua, que ela não vem ser nem transversa e nem longitudinal, cefálica, porque ela está em oblíqua, né? Ela não conseguiu fazer a rotação todinha, geralmente faz cesárea. Fim. Essas posições, gente, é muito importante se saber, porque eu vou cobrar na prova. Eu posso colocar uma imagem e vocês falar qual a posição está. Então, dica, estudem as posições fetais.